Um milionário ergue a xícara de café quando, do nada, uma menina de rua surge e grita: "Tio, não bebe, ela colocou algo aí." A cafeteria inteira congela. Ele troca discretamente as xícaras. Minutos depois, o que acontece choca a todos. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O silêncio elegante da cafeteria foi rasgado por um grito. "Tio, ela colocou algo no seu café." Todos os olhares se voltaram. Uma menina de não mais que 7 anos, magra, suja, com os cabelos colados à testa pelo suor e poeira, apontava com os dedos trêmulos para uma das mesas centrais. Nela, o empresário Renato Mendes, vestindo terno azul marinho, sob medida, encarava a criança como se tivesse sido atingido por uma pedra. Ao seu lado, Lorena Duarte, sua namorada, ou talvez algo além disso, gelou, mas disfarçou com um sorriso falso. "Quem é essa?" Lorena perguntou, ajeitando a bolsa sobre o colo com sutileza estudada. Renato permaneceu mudo por 2 segundos eternos. O garçom avançou para tirar a menina dali, mas ela se esquivou, correndo para o lado da mesa. "Tio, não bebe esse café. Ela pôs um pozinho quando você foi ao banheiro. Eu vi." Lorena riu com desprezo. "É claro que não, Renato. Essa menina está delirando. Provavelmente é drogada. Olha a aparência dela." Mas havia algo no olhar da criança que não era delírio. Era urgência crua, medo real. Renato respirou fundo. O cheiro do expresso ainda quente subia da xícara. Seu olhar foi até a bebida. Depois para a mão de Lorena, que tremia levemente. Ele não disse nada, apenas trocou as xícaras de lugar com um gesto casual, como se estivesse brincando. "Pronto," ele disse, encarando Lorena. "Bebe o seu então, amor." A expressão dela congelou por um microsegundo. Aquilo não passou despercebido. Um resquício de hesitação. Depois ela sorriu novamente. "Claro." Lorena levou a xícara à boca. A menina chorava agora, encolhida atrás da poltrona. Renato a observava. O café desceu pela garganta de Lorena. 10 segundos. 30. 1 minuto. De repente, ela empalideceu. As pupilas dilataram. A mão bateu na borda da mesa. "Lorena?" Renato se inclinou. Ela abriu a boca sem conseguir emitir som. Engasgou. Caiu de lado com a cadeira, batendo a cabeça no chão. A espuma escura da bebida escorria pelo canto dos lábios. Alguém gritou. O garçom deixou cair uma bandeja. Um cliente chamou uma ambulância. Renato ajoelhou-se ao lado dela em choque. "Lorena!" Ela convulsionava. A menina de rua assistia a tudo, sem piscar. O caos se instalou. 30 minutos depois, a ambulância levou Lorena desacordada, respirando por aparelhos. A cafeteria, antes ponto de encontro de políticos, advogados e colunáveis, agora era uma cena de crime. Renato sentou-se sozinho no banco da recepção do hospital. A mesma pergunta girava na sua cabeça. E se for verdade? A voz da menina ecoava sem trégua. "Nome dela?" perguntou o delegado Walter Lopes, recém-chegado à sala de espera do hospital particular. "A menina. Não sei. Ela apareceu do nada, disse que viu algo." "E você trocou as xícaras?" Ele perguntou com o senho franzido. "Sim, sem pensar." "Por que acreditou nela?" Renato encarou o chão. "Porque ela não estava mentindo. Eu vi no rosto dela." O delegado suspirou. "Vamos precisar do celular da Lorena e seu depoimento oficial. Se isso foi o que parece ser, temos um caso sério nas mãos. Se não, bom, as consequências são grandes." Renato entregou o telefone. Ele havia mexido pouco, mas notou algo estranho. Uma conversa apagada com um número sem nome. Uma mensagem ainda estava ali. "Depois de hoje está feito. Amanhã o dinheiro entra." Um calafrio percorreu sua espinha. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Aline, esse era o nome da menina, se esgueirava pelas ruelas estreitas do centro, evitando olhares. Nas mãos, ela ainda apertava o pequeno gravador digital escondido dentro de um ursinho rasgado.
Nele, a conversa que ouvira estava salva. Ela não sabia o que fazer, só sabia de uma coisa: precisava sumir antes que eles a encontrassem. Ao retornar ao seu apartamento naquela noite, Renato trancou a porta com mais força do que o normal. Repassava tudo. A menina, o olhar de Lorena, a queda. Ligou a TV. Jornais já exibiam imagens de celular do momento do ataque. Comentários ferviam. Armação do próprio Renato, vingança de amante, golpe frustrado, e um novo título aparecia em letras maiúsculas na tela: Empresária desmaia após café suspeito em restaurante de luxo. Milionário envolvido. Renato não dormiu. Na manhã seguinte, Lorena ainda estava em coma. A substância no sangue dela era identificada como um pesticida de uso proibido. Em dose elevada, causava parada cardíaca. A polícia intensificava a investigação. O celular dela fora limpo remotamente após o desmaio, mas a mensagem que escapou já era suficiente para levantar suspeitas. E a menina? Sumida. Nenhuma câmera da cafeteria a havia registrado. O gerente jurava que o sistema de segurança estava fora do ar por manutenção. Renato, mais do que ninguém, sabia. Aquilo não tinha sido um ato isolado. Era um plano, e alguém, além de Lorena, estava por trás. Ele precisava encontrar Aline. Ela era a chave. Ela havia salvado sua vida, e talvez estivesse em perigo por isso. Renato observava a sala de UTI através do vidro espesso, como se pudesse decifrar um destino apenas pelo padrão das luzes. Lorena estava lá dentro, entubada, envolta por fios e monitores que pulsavam num ritmo mecânico e indiferente. O ar estava denso de hospital, desinfetante, angústia e a sensação de que o tempo não se move. Foi envenenamento, disse o médico baixo ao lado dele. Confirmamos com os exames iniciais. A substância é altamente tóxica, de ação rápida. Se ela tivesse ingerido mais, não teria resistido nem até a chegada da ambulância. Renato fechou os olhos por um segundo. A certeza lhe caiu como um soco no estômago. A menina dizia a verdade. E agora, ele era o único adulto vivo naquela sala que sabia disso. A gente precisa conversar com você oficialmente, Sr. Mendes, disse novamente o delegado Walter Lopes, aproximando-se com 2 investigadores. É melhor nos acompanhar à delegacia. Eu já disse tudo, respondeu Renato cansado, entregando o celular de Lorena. É um protocolo, retrucou o delegado. E você sabe como funciona. Alguém precisa começar como suspeito. Por enquanto, é você. Na sala de interrogatório, o relógio de parede fazia um som quase debochado. Tic, tic, tic. Você a amava? Perguntou o investigador. Renato hesitou. Acreditava que sim. Estavam juntos há quanto tempo? Quase 1 ano. E nunca desconfiou de nada. Renato encarou o espelho na parede. Sabia que havia alguém atrás dele observando tudo. Não, respondeu seco. O investigador folheava anotações. Tem consciência de que todo o país vai saber disso em algumas horas, certo? Já sabem, murmurou Renato. Estou em todos os jornais agora, do tipo que gostam. Rico, escândalo, veneno. A porta se abriu e uma policial entrou com um pendrive. Perícia do celular da vítima. Foi apagado remotamente, mas conseguimos recuperar parte da conversa deletada. Ela disse, entregando ao delegado. Lopes conectou o dispositivo e abriu a transcrição. Está tudo pronto. Assim que ele tomar, a parte dele termina. Só quero minha liberdade depois disso. Confie. Ninguém vai suspeitar de você. Ele confia. Parece até que gosta mesmo. Renato sentiu o mundo girar levemente. Quem era esse número? Perguntou o delegado. Não faço ideia. Lorena tinha acesso aos seus bens? Tínhamos uma conta conjunta limitada, nada comprometedor. Mas estávamos falando em casar. Ela insistia. O investigador o observou longamente. E você ia mesmo? Renato não respondeu. Na manhã seguinte, os jornais estamparam o rosto de Lorena em capas sensacionalistas. Namorada de milionário em coma após café envenenado. Renato Mendes, herói ou criminoso?
Quem é a menina que interrompeu o crime? A especulação foi brutal. Uns diziam que Renato havia armado tudo para se livrar da amante. Outros, que Lorena fazia parte de um golpe. E havia quem achasse que tudo não passava de uma jogada de marketing macabra para divulgar uma nova empresa. A internet não precisava de provas, apenas de teorias. Renato ficou em casa, não atendia ligações, nem da irmã, nem dos advogados. Na varanda, encarava os prédios à frente com um copo de água na mão. Dormira 2 horas. Sonhara com o olhar da menina. Um olhar que carregava algo que ele não via havia muito tempo. Verdade crua. Mais tarde, a campainha tocou. Era Marina, sua assessora de imprensa. Você precisa reagir, ela disse, entrando sem ser convidada. A mídia está te comendo vivo. Se continuar em silêncio, vai ser julgado por omissão. Eles acham que você tem culpa no cartório. Eu quase morri, Marina. Eu sei. Mas o mundo não quer verdades, quer narrativas. Precisamos contar a sua. Ou vão contar por você. Acha que eu devia me defender em rede nacional? Acho que devia mostrar que não tem medo, que está tão chocado quanto todos, que quer justiça e mais, que está procurando a menina. Isso tem força emocional. Ela é a peça-chave. Onde está? Renato respirou fundo. Ah, não sei. E isso é o que mais me assusta. No fim do dia, o hospital informou que Lorena permanecia em coma induzido. O quadro era grave, nenhuma atividade neurológica significativa até o momento. Renato desligou o telefone e encarou a tela preta da TV desligada. De repente, percebeu que todos à sua volta, a mídia, a polícia, até Marina, agiam como se ele soubesse mais do que dizia, como se houvesse algo oculto em seus gestos. A dúvida contaminava tudo. Ele repassava cada conversa com Lorena, cada gesto dela nas últimas semanas. Pequenas coisas começaram a surgir, perguntas sobre sua herança, interesse súbito nos bens, aquele amigo empresário que surgira do nada. E havia a menina, como ela soubera, porque estava ali justamente naquele momento. Renato se levantou abruptamente. Precisava fazer o que a polícia não estava fazendo com urgência, encontrar a única pessoa que podia confirmar sua versão. A única que havia arriscado a vida para salvá-lo. Renato voltou à cafeteria 2 dias depois do incidente. O local estava fechado, mas o letreiro ainda reluzia, como se nada tivesse acontecido. A fachada de vidro havia sido coberta por folhas de papel pardo e um aviso discreto dizia "em manutenção". Ele parou o carro em frente, desligou o motor e ficou dentro por alguns minutos, observando. O que mais o incomodava não era o silêncio. Era a ausência da menina, de respostas, da lógica. Pegou o celular e discou para o delegado Walter Lopes. Você conseguiu acesso às câmeras da cafeteria? Perguntou direto. Infelizmente não. De acordo com o gerente, o sistema estava desativado para manutenção no dia do incidente. Coincidência infeliz. Renato ficou em silêncio por um momento. Coincidência demais. Estamos investigando, Sr. Mendes, mas você sabe como essas coisas funcionam. Eles têm advogados, protocolos. O gerente já depôs. Disse que a menina era uma invasora, que não a viu entrando. A equipe também diz não tê-la notado. Mentira, disse Renato seco. Ela correu até minha mesa, gritou, tocou no meu braço. Todo mundo viu. Sim, mas, oficialmente, ela não existe. Não foi registrada por nenhuma câmera da rua. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. E vocês não têm interesse em achá-la? Temos sim. Mas honestamente, com o que temos até agora, parece que a menina pode ter sido plantada. Renato sentiu o sangue ferver. Plantada por mim. Eu não disse isso, mas a narrativa está girando por todos os lados. Por isso é melhor que você deixe a polícia seguir com calma. Se a menina aparecer, ótimo. Se não, bem, vamos trabalhar com o que temos. A ligação caiu no silêncio. Renato decidiu agir por conta própria. Contratou uma empresa de vigilância privada para tentar rastrear câmeras da vizinhança.
Em 3 dias, reuniu imagens dos arredores. Lojas, estacionamentos, prédios comerciais, nada. A menina parecia ter evaporado. Nenhum rastro antes ou depois do episódio. Nenhuma filmagem dela entrando ou saindo do local. Como se fosse um espectro ou um alvo. A hipótese absurda começou a se formar em sua mente. E se alguém tivesse apagado as evidências? E se ela tivesse sido levada? Na noite do 4º dia, recebeu uma mensagem inesperada. Era de Bruno Cardoso, ex-gerente financeiro de uma das cafeterias do mesmo grupo, demitido meses antes. Vi o que aconteceu, precisamos conversar. Eu sei de algumas coisas, mas só pessoalmente. Renato marcou o encontro em um posto 24 horas na zona norte da cidade. Chegou antes e ficou observando. Bruno apareceu com o capuz levantado, a barba por fazer e um olhar paranoico. Achei que você nunca fosse responder, disse Bruno, olhando por cima do ombro. Estou ouvindo, respondeu Renato. Lorena era frequente ali, mas não era só cliente. Ela sempre pedia uma mesa específica, sempre a mesma, e ela conversava com um dos gerentes, mas fora do expediente, no estacionamento. Achei estranho. Você viu isso? Vi, e tentei avisar. Na época ninguém deu bola. Depois disso, começaram a me isolar. Acabei demitido por desvio de conduta, mas nunca provaram nada. Renato estreitou os olhos. Quem era esse gerente? Murilo. Mas ele saiu da cafeteria logo depois que você e Lorena começaram a frequentar o lugar juntos. Disse que recebeu proposta melhor, mas ninguém sabe onde foi parar. E a menina? Você chegou a ver? Bruno balançou a cabeça. Só na TV. Mas tem outra coisa. Um segurança que ainda trabalha lá me ligou depois do incidente. Disse que no dia anterior ao envenenamento teve uma reunião estranha entre 3 pessoas no salão fechado. Não tinham reserva. Ficaram lá por quase 1 hora. Não foram clientes. Quem eram? Ele não sabe, mas disse que uma delas parecia nervosa. Usava uma camisa azul e não tirava os óculos escuros. Renato sentiu a garganta secar. Não era muito, mas era algo. De volta ao apartamento, a pressão aumentava. A mídia tinha esfriado um pouco, mas os comentários ainda fervilhavam. Cada nova postagem nas redes era uma enxurrada de teorias. Renato revisava obsessivamente as imagens, as anotações, as datas. Criava um mapa mental de movimentações estranhas, cruzava horários de Lorena, os dias em que ela se ausentava. Começava a entender que tudo aquilo não era sobre ciúmes ou paixão doentia. Era algo maior, algo planejado. E a menina era uma testemunha que desaparecera por conveniência ou por força. Renato sabia o que tinha que fazer. Voltar ao lugar onde tudo começou. Voltar àquela mesa. O velório de Lorena Duarte foi fechado à imprensa. Mas a imprensa não precisava de convite para entrar em lugares onde a dor rende manchetes. 2 imagens dominavam os noticiários. A de Lorena, sorrindo em uma viagem à Toscana com Renato, tirada meses antes. E a do mesmo Renato, em silêncio, saindo da delegacia com o olhar estilhaçado. As fotos eram postas lado a lado, sob títulos venenosos. Amor ou emboscada? Quem era Lorena Duarte, vítima ou cúmplice? O empresário que troca de xícaras e troca de versões. O país estava hipnotizado e dividido. Nos programas da tarde, o rosto de Renato era discutido como um símbolo. Ele parece frio demais. Ou então está em choque. Isso pode acontecer. Homem rico sempre escapa, não é mesmo? Mas foi ela quem bebeu o café. Como ele seria o culpado? Nos fóruns online, os debates eram ainda mais ácidos. Havia teorias para todos os gostos. Conspiração corporativa, triangulação amorosa, pacto entre milionários, armação para publicidade. E o sumiço da menina só alimentava as chamas. Renato desligou a televisão. Sentia-se preso num teatro de horrores onde ninguém o ouvia. Ou pior, todos ouviam apenas o que queriam.
Naquela mesma noite, Marina, a assessora, entrou no apartamento com um jornal dobrado e um aviso urgente. Você precisa responder, ou isso vai te engolir. Responder o quê? Eles criaram uma novela. Estou apenas assistindo. Então mude de canal, ela rebateu. Faça sua própria narrativa. Apresente provas. Mostre quem é você. Ou o público vai decidir que tipo de vilão prefere acreditar. Renato não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para uma foto antiga em sua estante. Ele e os pais, em um chalé, no interior de Minas. Pessoas que haviam sumido antes da fama, da fortuna, do fardo. Preciso de alguém que vá onde a polícia não vai, ele disse por fim. Um detetive particular. Marina ergueu as sobrancelhas. Já tenho um nome. Confiável, discreto e caro. Mas você pode pagar. 2 dias depois, Renato se encontrou com Cássio Viana, investigador aposentado da Polícia Civil, agora detetive particular de alto perfil. Homem seco, com voz baixa e olhar de quem lê o ambiente antes mesmo de cumprimentar. Veio com um fichário em couro e uma caneta esferográfica das antigas. Li tudo o que saiu sobre o caso, disse Cássio sem rodeios. Mas quero ouvir da sua boca. Renato contou, desde o grito da menina até o sumiço dela. As mensagens no celular, as negativas da polícia, os boatos, a perseguição online. Cássio anotava, mas principalmente observava. Você tem certeza de que ela não era parte do plano? Ela me salvou. Eu não saberia disso se não tivesse trocado as xícaras. Ela não tinha motivo para mentir. E o medo no rosto dela era real. Medo de você? Não, medo de algo maior. Cássio fechou o caderno. Vou precisar de acesso total a tudo. Pessoas próximas de Lorena, sua rotina nos dias anteriores, registros do restaurante, vizinhança, contatos profissionais. E preciso saber o que você não contou à polícia. Não escondi nada. O detetive encarou-o longamente. Espero que continue assim, porque se há mais alguém envolvido, essa menina corre perigo. Na manhã seguinte, a notícia chegou por telefone. Lorena não resistiu. As complicações causadas pela substância foram graves. Segundo os médicos, seu corpo não conseguiu superar os danos. Era o fim. A linha ficou muda depois do anúncio. Renato ficou ali, sentado na beira da cama, encarando o chão. Era definitivo. Ela se foi. E com ela, a única testemunha adulta do que havia sido planejado. O que quer que existisse por trás daquele café, agora repousava em silêncio absoluto. O linchamento digital ganhou novo fôlego. As hashtags explodiram. Hashtag Justiça por Lorena. Hashtag Renato Assassino. Hashtag Onde está a menina? A pressão era quase física. Paparazzi se amontoavam na portaria do prédio. Colegas se afastaram. Um cliente rompeu o contrato. Na televisão, um comentarista dizia: o silêncio de Renato é ensurdecedor. E convenhamos, ou ele foi vítima de uma conspiração, ou era o mandante e agora finge ser salvo por uma criança que ninguém mais viu. Renato desligou a TV. Do outro lado da cidade, Cássio começava seu trabalho. Falou com ex-colegas de Lorena. Visitou os arredores da cafeteria, conversou com moradores de rua que dormiam perto do local. Pegou descrições da menina, mostrou um retrato falado baseado no relato de Renato. Ninguém a conhecia, mas um dos flanelinhas lembrou de algo. Viu uma garotinha correndo naquela noite, entrou num beco atrás da Igreja da Consolação. Estava assustada, chorando. Depois sumiu. Cássio anotou. Era pouco, mas era começo. Naquela noite, Renato sentou-se no escritório e escreveu as 3 palavras que ecoavam em sua mente há dias. Ela me salvou. A Igreja da Consolação não era um lugar de respostas, mas sim de silêncios acolhidos. Pelo menos era isso que o padre Estevão dizia aos fiéis que, aos domingos, se ajoelhavam pedindo milagres e alívio. Mas naquela terça-feira, quem entrou por aquela porta não buscava salvação,
Buscava uma menina. Cássio Viana se apresentou com sua calma habitual. Credenciais dobradas no bolso, passos medidos entre os bancos vazios. O padre o recebeu com certo receio, mas sem surpresas. A polícia já esteve aqui. 2 detetives. Um deles quase gritou comigo quando eu disse que não sabia nada. Não sou da polícia, padre. Trabalho com o senhor Renato Mendes, disse Cássio direto. Estamos procurando uma menina que pode estar em perigo. Ela esteve por aqui? O padre respirou fundo. Já vieram com essa pergunta. E eu repito. Sim, uma menina passou por aqui há alguns dias. Tinha o olhar mais assustado que já vi numa criança. Chegou suada, tremendo, pediu água e se encolheu no banco dos fundos. Dormiu ali por umas horas. E quando acordou, me disse apenas: eles viram meu rosto. Ela disse isso mesmo? Exatamente essas palavras. Cássio anotava. Tentei conversar mais, mas ela se calava. Dei comida, um cobertor. Na manhã seguinte, sumiu, mas deixou algo. O padre caminhou até uma pequena sala ao lado do altar. Voltou com uma folha dobrada, rabiscada com lápis de cor. Era um desenho infantil, mas o conteúdo era perturbador. 2 adultos estilizados como bonecos com olhos vazios estavam de frente para uma mesa. Sobre ela, uma xícara com um símbolo marcado com insistência. Uma caveira preta, desenhada com traços múltiplos. Ao fundo, um rosto pequeno, com os olhos arregalados, espiava por uma porta entreaberta. Foi ela quem desenhou isso, disse o padre. Deixou no banco onde dormiu. Cássio segurou o papel como se fosse uma pista arqueológica. Não era uma prova jurídica, era algo mais poderoso, um testemunho emocional. Uma criança havia visto algo e, sem saber como expressar, desenhou o terror. O senhor tem ideia de onde ela possa ter ido? Não, mas ela conhecia os arredores. Fugiu por instinto, como se já tivesse feito isso outras vezes. É o que me parte o coração. Ela sabia exatamente como desaparecer. Cássio entregou um cartão ao padre e prometeu manter contato. Ao sair, olhou uma última vez para o altar iluminado pela luz tênue da manhã. A fé ali era palpável, mas naquele momento ele precisava de fatos. Horas depois, Cássio entregou o desenho a Renato, que o recebeu com um aperto no peito. É ela, murmurou. O traço é infantil, mas o que está aqui é exatamente o que aconteceu. Ele apontou o copo, a caveira. E os 2 adultos? Ela viu quem estava com Lorena. Provavelmente o cúmplice, só que não sabe nomes, só rostos. Isso aqui é a memória dela, disse Cássio. Mas o mais estranho é isso aqui. Apontou para o canto inferior do papel. Um detalhe quase imperceptível. Algo que parecia ser uma placa de carro, ou talvez um número escrito de cabeça para baixo. Renato virou o papel, olhou com atenção. Os números formavam algo como 8 e 27. Uma data? Talvez. Ou um endereço. Um número de sala, um horário. A mente infantil tem seus códigos, respondeu o detetive. Mas não é coincidência. Renato passou os dedos sobre o papel como quem toca uma fotografia antiga. Ela está escondida porque sabe que está sendo caçada, concluiu. Isso muda tudo. Naquela noite, Renato voltou à igreja com Cássio. O padre os recebeu de novo, hesitante. Por que voltou? Eu precisava ver o lugar onde ela esteve, entender o caminho que fez até aqui. O padre os conduziu ao banco do fundo, onde a menina dormira. Embaixo do assento ainda havia um cobertor dobrado. Renato o pegou. Estava sujo, com cheiro de poeira e rua, mas havia algo ali. Um fio de cabelo preso na costura, talvez uma memória residual. Ele segurou o tecido como quem segura um último laço. Cássio examinava as saídas laterais da igreja. Havia uma porta de metal que levava a um beco nos fundos, o mesmo descrito pelo Flanelinha. Ele a abriu. O beco estava deserto. A luz da rua mal tocava suas paredes. Foi por aqui que ela fugiu, disse o detetive. Rápida, silenciosa. Provavelmente entrou em alguma construção abandonada.
ou se embrenhou no fluxo da cidade. Renato olhou para a rua. Os carros passavam, indiferentes. Pessoas com sacolas, trabalhadores com fones de ouvido, jovens com celulares. Ninguém olhava para o chão. Ninguém notava uma criança sozinha. Ela virou invisível de novo, murmurou. De volta ao carro, Cássio abriu o porta-luvas e tirou uma pasta onde começava a organizar as informações do caso. Anotou no canto superior da folha: desenho, caveira, olhos vazios, medo. Isso não é só uma tentativa de envenenamento, ele disse pensativo. É mais elaborado do que parece. Essa menina viu algo maior, maior do que ela entende, e por isso corre, e por isso precisam silenciá-la, completou Renato. Exatamente. Eles ficaram em silêncio. A cidade lá fora continuava seu ritmo, mas agora havia algo diferente, algo que os dois sabiam, mas não conseguiam dizer em voz alta. Havia algo mais sombrio por trás daquilo, muito mais. Chovia fino naquela madrugada, a cidade lavada por um silêncio frio. A rua lateral da igreja, onde a menina havia desaparecido dias antes, estava vazia, exceto por um saco plástico preso a uma grade e o eco de passos apressados vindo do lado oposto da calçada. Cássio e Renato estavam no carro, estacionado a 2 quarteirões dali, observando. Era a 4ª noite que faziam ronda na região, quase desistindo, quase se convencendo de que ela já havia deixado aquele ponto da cidade. Mas então, entre as sombras, viram. Ela surgiu do beco. Um vulto pequeno, encolhido, segurando algo junto ao peito. Caminhava com cautela, olhando para os lados a cada passo. Quando passou sob a luz do poste, o rosto infantil se revelou, sujo, os cabelos presos em um nó improvisado, e os olhos grandes demais para aquele corpo pequeno. Renato prendeu a respiração. É ela, sussurrou. Cássio abriu a porta com cuidado. Fique no carro. Se ela se assustar, pode fugir de novo. Renato não conseguiu obedecer. Quando viu Cássio dar 2 passos em direção à menina, desceu também, devagar, as mãos visíveis. A menina congelou. Aline! Cássio chamou suavemente. Ela se virou como um animal acuado. Não respondeu. Renato deu um passo adiante, mantendo a voz baixa. Sou eu, Renato. Você me salvou, lembra? Ela recuou um passo. Não encosta. Não vou encostar, prometo. Só quero agradecer. Você me ajudou naquele dia. Aquele café... Ela abaixou os olhos. O corpo tremia. Tentei correr, mas eles estão por aí. Ninguém vai te machucar, disse Cássio, se aproximando devagar. Eu sou investigador. Tô aqui só para garantir que você esteja segura. Ela olhou dos dois para o beco, depois de novo para Renato. Vocês vão me levar? Não, respondeu Renato firme. Só queremos entender o que aconteceu e proteger você. É só isso. A menina hesitou mais alguns segundos, então soltou um suspiro nervoso. Seu olhar pousou sobre Renato. Ela parecia avaliar algo mais profundo do que palavras. Meu nome é Aline, disse enfim, baixinho. Renato sentiu um nó na garganta. Aquela criança tinha carregado um fardo grande demais para a idade. E agora estava ali, de pé, ainda resistindo. Aline, você viu o que aconteceu naquela cafeteria? Ela assentiu com a cabeça. Vi. Escutei também. Eu estava ali do lado. Fiquei escondida. Tinha um homem com ela, camisa azul. Eles estavam falando baixo. Ela disse que o veneno ia ser rápido, que ninguém ia suspeitar. Você escutou tudo isso? Perguntou Cássio. Aline assentiu de novo. Gravei, num celular velho. Achei num lixo um tempo atrás, consegui carregar ele num boteco. Tava comigo aquele dia. Tá escondido. Renato não conseguia acreditar. Você ainda tem isso? Tenho, mas tá num lugar que só eu sei. Ela olhava para os lados com medo. Ah, eles estão procurando. Eu vi um deles me seguindo no outro dia. Tava com um boné, mas eu reconheci. Aline, você pode mostrar pra gente onde tá esse celular? Perguntou Cássio com voz serena. Ela olhou para Renato. Só se ele for junto. Ele parece de verdade.
Renato se aproximou-te um pouco mais. Eu vou com você. Te dou minha palavra. Ninguém vai te fazer mal. Ela olhou nos olhos dele por alguns segundos. Finalmente assentiu. Mas tem que ser agora, porque se eles acharem antes... Ela não terminou a frase. Renato fez sinal para Cássio, que discretamente se posicionou ao lado, mantendo o olhar atento aos arredores. Seguiram Aline por quase 15 minutos, descendo por escadarias, passando por ruas estreitas e cortando uma praça deserta. Até que ela parou diante de um prédio abandonado, antigo e coberto de pichações. Subiu por uma lateral, entrou por uma janela quebrada no térreo e sumiu na escuridão. Renato hesitou. Ela está segura? Ela sabe se esconder melhor do que nós sabemos procurar, respondeu Cássio. 2 minutos depois, Aline voltou. Nas mãos, um velho celular Samsung com a tela rachada. Estava embrulhado em um pano sujo, protegido como um tesouro. Tá aqui? Renato estendeu as mãos. Aline entregou. Eu apertei o botão de gravar quando vi os dois entrarem. Depois escondi no meu bolso. Eles não perceberam. Aí fiquei atrás da cortina. Cássio ligou o aparelho, que milagrosamente ainda tinha bateria. A pasta de gravações estava lá. Uma delas com data do dia do ocorrido. Ele apertou o play. As vozes eram abafadas, mas reconhecíveis. Uma feminina, nervosa, e uma masculina, mais fria. É só servir o café. Ele confia em você. Não precisa exagerar. Ele tem que morrer, entendeu? Não é só sobre o dinheiro. Ele sabe demais. E se a menina voltar? Ela não vai. Vai sumir como sempre. Renato e Cássio se entreolharam. Aquilo era mais do que qualquer especulação. Aline, o que você ouviu pode mudar tudo, disse Cássio com seriedade. Mas você corre risco. A gente precisa te proteger agora. Eu não quero voltar para abrigo, ela murmurou. Não vai, disse Renato ajoelhando-se. Se depender de mim, você não vai voltar para lugar nenhum que te machuque. Ela pareceu acreditar. Tá bom, eu vou com vocês. Saíram do prédio pelo mesmo caminho. O céu começava a clarear. O dia prometia mais perguntas do que respostas. Mas Renato, pela primeira vez desde o incidente, sentia que estava pisando em solo firme. Tinha um nome, tinha uma testemunha, tinha uma gravação. E mais importante que tudo, tinha alguém para proteger. O silêncio no apartamento era pesado. Renato, Aline e Cássio estavam reunidos ao redor de uma mesa de madeira escura. O celular velho estava sobre a superfície como um artefato sagrado e perigoso. A tela rachada exibia o player de áudio pausado na gravação com pouco mais de 3 minutos. Cássio ligou um gravador digital profissional, transferindo o arquivo. Enquanto os dados carregavam, Aline mordia a manga do casaco, os olhos arregalados. Renato pousou uma mão sobre a dela. Ela não se afastou. Pronto, disse Cássio. Agora ouviremos com atenção. Se essa gravação for o que parece ser, temos um divisor de águas. Ele apertou o play. As vozes surgiram, abafadas no início. Barulho de talheres, música ambiente distante, depois o tom nervoso de Lorena. Você não entende, ele é mais esperto do que parece. Se sentir cheiro de traição, tudo vai por água abaixo. A resposta masculina era calma, quase entediada. Por isso o veneno, silencioso, rápido, sem marcas. Você só precisa manter o teatro. Renato olhava fixamente para o aparelho. O ar no cômodo parecia ter parado. E a herança? Tem certeza de que ele não tem parente? O advogado confirmou. Se ele morrer, você herda tudo como no contrato conjugal. Ele te ama, é perfeito. E se aquela menina aparecer de novo? Já lidamos com piores. Ela não é problema. Aliás, já fizemos isso antes. Silêncio. Outros casos? 3. Todos perfeitos, sem rastros. Só você ainda está nessa fase de hesitar. O áudio continuava com ruídos e um riso abafado. A gravação terminava com um som de copo sendo colocado na mesa. Quando cessou, o silêncio na sala foi absoluto. Aline olhava para o chão, encolhida. Renato estava imóvel.
Isso é mais do que suficiente para reabrirmos tudo, disse Cássio, e para colocar a polícia em movimento. Eles vão acreditar? Perguntou Renato. Ou vão dizer que é montado? Eles não vão ter escolha, respondeu o detetive. E se recusarem, a mídia vai fazer o trabalho por eles. Renato assentiu, com os olhos fixos no nada. Vamos entregar. Na manhã seguinte, Cássio marcou encontro com o delegado Walter Lopes em uma sala reservada do 4º distrito. Chegaram discretos, com Aline sob proteção e um advogado particular acompanhando. Lopes ouviu a gravação com cara fechada. Não fez perguntas imediatas. Repetiu o áudio 3 vezes, depois removeu os óculos e esfregou os olhos. Isso muda tudo, eu disse, respondeu Renato. Mas ainda assim, o conteúdo precisa ser autenticado. Precisamos saber se essa gravação não foi editada. Vamos enviar a perícia. Isso pode levar alguns dias. Renato se inclinou na cadeira. Ela corre risco. Essa criança está marcada. Você entende isso? Entendo. E a partir de agora, ela estará sob custódia protegida. Aline, ao lado do advogado, apenas assentiu. Estava exausta. Mas havia em seu olhar algo que não se via antes. Firmeza. E outra coisa, disse Cássio. Aquilo que eles chamam de outros casos precisa ser reaberto. A rede é maior. E vocês sabem disso. Lopes não respondeu. Apenas fez um gesto com a cabeça, chamando 2 agentes que aguardavam do lado de fora. Eles levaram a gravação para início imediato da análise. Na tarde do mesmo dia, a notícia vazou. Não oficialmente, mas como tudo no Brasil, por um sussurro bem posicionado e um print de WhatsApp. Sites de notícia começaram a publicar manchetes do tipo: áudio compromete falecida Lorena Duarte em conspiração contra Renato Mendes. Gravação sugere crimes em série envolvendo milionários sem herdeiros. Testemunha infantil entrega material explosivo à polícia. A tag gravação bomba se espalhou. O país, antes dividido, começou a virar a maré. As redes sociais, que antes vomitavam acusações, agora se enchiam de dúvidas. Hashtag, será que ele dizia a verdade? Hashtag, a menina viu tudo. Hashtag, justiça para Aline. Alguns dos mesmos programas sensacionalistas que condenaram Renato começaram a suavizar o tom. Comentavam com cuidado, repetindo trechos da gravação com especialistas em leitura labial e criminologia criminal. Se esse áudio for autêntico, estamos diante de um caso muito maior do que se pensava, disse um dos analistas em rede nacional. Enquanto isso, Aline permaneceu protegida em um endereço sigiloso com a presença constante de um agente de confiança de Cássio. Não reclamava, mas perguntava por Renato, todos os dias. Renato, por sua vez, enfrentava a imprensa de cabeça erguida pela primeira vez. Sim, estou aliviado por estarmos chegando perto da verdade, disse a um repórter na entrada de um hotel. Mas o que mais me importa agora é que essa menina esteja segura. Ela me salvou. Agora é minha vez de protegê-la. A frase rodou o país. Um recorte da entrevista viralizou nas redes com fundo musical emocional e legendas coloridas. O homem acusado agora era chamado de Renato, o sobrevivente. Mas no fundo, ele sabia que sobreviver era só o começo. Havia muito mais a descobrir e muito mais a enfrentar. O som do scanner preenchia a sala como uma respiração constante. As folhas passavam uma a uma, revelando nomes, datas, anotações codificadas. A pasta havia sido encontrada na antiga cafeteria, num compartimento falso na parede do escritório administrativo, onde antes funcionava uma salinha de estoque. Cássio, com luvas, retirava os documentos com o cuidado de um cirurgião. Renato observava em silêncio, tenso. O cheiro de papel velho e mofo se misturava com o cheiro novo da verdade chegando. Aqui está, murmurou Cássio, estendendo uma folha com 4 nomes grifados em vermelho. Renato pegou o papel. O primeiro nome era familiar, o segundo também. O terceiro, ele precisou pensar. O quarto gelou seu sangue.
Todos esses morreram. Exato. E de formas parecidas. 2 em restaurantes, 1 em casa e 1 em um retiro de luxo. Nenhuma conexão aparente entre eles. Até agora. E todos sem herdeiros? Cássio assentiu. Todos ricos. Todos com patrimônios vultosos. E todos, por coincidência, em processo de relacionamento com mulheres mais jovens, desconhecidas do círculo íntimo. Renato passou a mão pelo rosto. Isso é maior do que a gente imaginava. E a lista continua. Tem pelo menos 7 nomes aqui. 3 ainda vivos. A polícia precisa saber disso. Não a civil, a federal. Cássio já havia previsto isso e já havia feito o movimento. Aquilo agora envolvia múltiplos estados, possíveis crimes financeiros e uma rede organizada. O contato com a Superintendência Regional da Polícia Federal já havia sido iniciado por um promotor amigo de longa data. Na tarde daquele mesmo dia, os 2 foram chamados a prestar novos depoimentos. Aline foi mantida em local seguro, mas também seria ouvida por uma equipe especializada da PF. Renato, ao sentar na frente dos federais, sentiu que finalmente estava diante de quem podia agir com o peso necessário. Senhor Mendes, recebemos as evidências, disse o delegado da PF, uma mulher de fala firme chamada Fabiana Rios. Há indícios sérios de uma associação criminosa com alcance interestadual. Isso nos autoriza a abrir um inquérito federal. Ela espalhou os documentos sobre a mesa. Essa lista, combinada com a gravação entregue anteriormente, indica um padrão letal. Esses nomes não são apenas vítimas, são alvos. E Aline pode ter testemunhado mais do que imagina. Ela é uma criança, disse Renato. Não quero que a pressionem. Compreendo, por isso chamamos uma psicóloga forense. Tudo será feito com cuidado. Fabiana olhou para ele. Mas precisamos dela, porque essa organização já matou antes. E se ela sabe mais, está em risco. Vocês também. Do outro lado da cidade, Aline, sentada em uma sala colorida e acolhedora, falava com uma psicóloga de voz doce, mas olhos treinados. Você lembra do nome de algum deles? Perguntou ela, com um desenho nas mãos. Aline balançou a cabeça. Não sei o nome do homem, mas lembro que ela chamava ele de doutor, e ele chamava ela de Flora. Flora era o nome real da Lorena? Não, era tipo um apelido, como um código. A psicóloga anotou. Depois, lhe entregou um papel e pediu para Aline desenhar o que lembrava. Ela desenhou algo que já havia feito antes. 2 figuras humanas e uma xícara com uma caveira. Mas, desta vez, acrescentou um símbolo diferente. Uma borboleta preta num canto da parede, como se estivesse presa. Tinha isso na parede da sala. Era um quadro. Na base do desenho, uma frase. Clube do Eclipse. As investigadoras da PF anotaram. Nunca tinham ouvido esse nome. Mas sabiam o que ele podia significar, uma camada oculta, uma fachada. Renato foi informado do detalhe horas depois. Clube do Eclipse? Repetiu. Nunca ouvi falar. Pode ser qualquer coisa, respondeu Cássio. Um nome de fachada, uma referência interna, uma senha. Mas se a menina viu isso, pode estar conectada ao local onde os encontros aconteciam. E ela lembra disso? A memória dela é fragmentada, mas real. Está tudo ali. Só precisa de tempo e cuidado para emergir. Fabiana Rios os convocou novamente no dia seguinte. Havia movimentação em várias cidades ao mesmo tempo. Equipes da PF cruzavam registros de mortes, registros de empresas de fachada, transferências suspeitas. Começava a desenhar-se uma teia que ia muito além de Lorena. Estamos investigando uma estrutura de execução silenciosa de milionários isolados, disse Fabiana. Pessoas que somem dos noticiários com enterros discretos e fortunas transferidas para herdeiras recentes. É um modelo, e Aline viu esse modelo acontecer. Ela olhou para Renato. A partir de agora, ela estará sob escolta permanente. E os nomes vivos da lista já foram notificados.
Estão sob vigilância. Se essa rede ainda está ativa, ela vai reagir. E rápido. Renato saiu daquela reunião com uma mistura de medo e alívio. O monstro tinha nome e agora estava sendo caçado. Mas, acima de tudo, sentia uma responsabilidade que nunca pedira: proteger Aline, não apenas como testemunha, mas como alguém que, sem querer, se tornara a peça mais importante de uma investigação nacional. E mais que isso, uma menina que havia rompido o ciclo invisível de silêncio. O silêncio dentro do apartamento de Renato naquela madrugada não era de paz, era de emboscada. Ele acordou com um estalo seco vindo da cozinha. Sentou-se na cama num segundo, os olhos abrindo no escuro. Ao lado, Aline dormia encolhida, com uma camiseta dele que parecia um vestido. Desde que aceitara ficar sob sua guarda, não queria dormir sozinha. O som veio de novo. Uma porta de armário, muito sutil, mas real. Renato se levantou em silêncio absoluto, pés descalços sobre o piso gelado. Pegou o celular e ativou o modo lanterna sem emitir luz diretamente. A respiração estava presa na garganta. Foi até a cozinha. Nada. Mas o armário sob a pia estava aberto. E então viu. A janela lateral, que sempre mantinha trancada, estava entreaberta. Pegadas úmidas no chão de madeira. Uma delas com formato borrado, como se estivesse descalço ou com meias. Alguém estivera ali, poucos minutos antes. Talvez ainda estivesse. Voltou ao quarto, trancou a porta, ligou para Cássio. Tentei entrar em contato com a escolta da PF, mas parece que eles estão a 3 quarteirões, sussurrou. Tem alguém aqui? Cássio respondeu de imediato. Tranca tudo, fica com ela, eu tô a caminho. Renato olhou para Aline. Ela dormia profundamente, sem saber que o mundo à sua volta estava prestes a quebrar de novo. Naquela manhã, após a vistoria policial, o veredito foi claro. Houve arrombamento sutil. Nenhum roubo. Nada fora do lugar, exceto o armário aberto. Era um aviso. Uma mensagem. Não estavam seguros. Cássio confirmou o que Renato já intuía. Vazaram a informação. Alguém dentro do próprio sistema falou. Agora eles sabem que Aline está com você. Horas depois, a suspeita se confirmou. Um site sensacionalista publicou uma matéria com o título A menina que expôs o caso está escondida com Renato Mendes. A foto mostrava Aline entrando num carro, de rosto parcialmente visível. A legenda era um convite ao caos. Os comentários explodiram. Hashtag Onde está a menina virou hashtag Tirem a menina de Renato. Hashtag protetor ou manipulador. Hashtag Justiça invertida. Aline viu tudo do sofá. Não disse nada, mas desligou o celular novo que Renato havia lhe dado. Ele entendeu o gesto. Naquela noite, não dormiram. No dia seguinte, Cássio organizou a mudança. Um imóvel alugado por terceiros em nome de um CPF frio que usava para investigações mais sensíveis. Um apartamento simples, fora do circuito de luxo. Bairro tranquilo, prédio antigo, poucos vizinhos. Renato e Aline chegaram à noite carregando apenas 2 mochilas. Ela ficou surpresa ao ver que o local tinha um quarto só para ela. Posso dormir sozinha? Só se quiser, respondeu ele. Ela pensou por um momento. Não quero tentar. Renato assentiu. Ela fechou a porta do quarto e ele ouviu o barulho de uma cadeira sendo arrastada até a porta por dentro. Uma trava improvisada. Ele respeitou. Com os dias, uma rotina se formou. Café simples pela manhã, cadernos com desenhos espalhados pela mesa, jornais sendo evitados, televisão, só desenhos animados. Aline lia livros infantis, desenhava muito, mas falava pouco. Quando falava, suas palavras vinham carregadas de mais maturidade do que deveriam. Uma tarde, Renato a encontrou lavando a própria roupa na pia. Eu posso fazer isso por você, disse. Ela respondeu com naturalidade brutal. Eu fazia nos abrigos, senão me batiam por deixar sujo. Renato se calou. A linha entre carinho e trauma era fina demais. Aqui ninguém vai te bater.
Ela olhou para ele com um traço de dúvida. Nem se eu derrubar alguma coisa, nem se você quebrar tudo. Naquela noite, ela deixou a porta do quarto entreaberta, sem cadeiras, sem medo. Mesmo escondidos, os passos da investigação não paravam. Cássio trazia atualizações. A Polícia Federal havia conseguido mandados de busca e estava avançando sobre empresas ligadas a Lorena e seus sócios. Mas o tempo era cruel. Eles sabiam que quanto mais a verdade se aproximava, mais perigosa se tornava. Cássio deixou claro: Renato, você precisa entender. Vocês dois não são só alvos, vocês são obstáculos. E obstáculos são removidos. Renato não recuou. Se alguém aparecer, eu protejo ela com a minha vida. Esse é o problema, respondeu Cássio. É exatamente isso que eles contam que você faça. Que reaja, que se exponha. E então você cai. Renato pensou em Aline, no jeito como ela passava o dedo sobre os desenhos, como se tocasse feridas, no medo que carregava nos ombros pequenos. Ela é só uma criança, justamente. E é por isso que vocês precisam sobreviver, porque crianças como ela não duram muito tempo lá fora sozinhas. Na terceira semana, Aline pediu para cozinhar. Eu aprendi no abrigo, com uma moça que fugiu depois. Ela dizia que o mundo não vai te dar comida, então é bom saber fazer. Renato a deixou preparar arroz. Queimou um pouco, mas ela sorriu mesmo assim. Eu nunca tive alguém para fazer isso junto, disse. Nem eu, respondeu ele. Naquela noite, ela encostou a cabeça no ombro dele durante o filme. Renato não se moveu. A guerra do lado de fora ainda estava viva. Mas dentro daquele apartamento escondido por alguns minutos, houve paz. As imagens do circuito interno da cafeteria finalmente foram liberadas pela perícia da Polícia Federal. O que antes era considerado sistema fora do ar, revelou fragmentos recuperados de um backup parcial encontrado no servidor de uma empresa terceirizada de segurança. Foi um erro técnico do próprio esquema. Um erro raro, mas decisivo. Em uma das imagens, uma figura parcialmente captada em uma gravação de 2 dias antes do envenenamento chamava a atenção. Um homem de estatura mediana, pele clara, barba por fazer e uma camisa azul de linho, levemente amarrotada. Ele aparece por 7 segundos, entrando pela porta dos fundos e sumindo em seguida. Renato, Cássio e a delegada Fabiana Rios assistiam juntos à filmagem. O vídeo foi pausado. É ele, disse Renato. Essa camisa, Aline falou disso. É ele. Fabiana assentiu. E logo em seguida uma equipe de reconhecimento facial da PF cruzou a imagem com bancos de dados civis e criminais. O resultado apareceu na tela. Nome: Edgar Brandão. Idade: 43 anos. Profissão: gerente operacional, Grupo Café Burle. Registro de antecedentes: estelionato, 2008. Obstrução de justiça, 2014. Arquivados por falta de provas. Gerente da própria rede de cafeterias onde aconteceu o envenenamento, disse Fabiana. É o elo que faltava. E por que ninguém falou dele até agora? Questionou Renato. Porque ele sumiu, respondeu Cássio. E não foi por acaso. A busca por Edgar começou imediatamente, mas o apartamento onde ele morava havia sido deixado às pressas. A fechadura estava intacta, mas não havia sinal de presença recente. Nem roupas, nem dispositivos eletrônicos. Apenas uma nota rasgada sobre a mesa com um nome de escritório rabiscado à mão. Campos, Vilela e Montenegro. Cássio pesquisou o nome. Era um escritório de advocacia conhecido nos bastidores por defender empresários suspeitos em operações fiscais sigilosas, gente graúda, com bons contatos em Brasília e nos tribunais regionais. Esse cara não é um lobo solitário, disse o detetive mostrando a tela do notebook a Renato. Ele tem proteção. Quer dizer que advogados de elite estão acobertando um gerente de cafeteria? Advogados de elite não acobertam qualquer um, só quem tem algo grande nas mãos.
Renato cruzou os braços. O pensamento incomodava. Então, ele era mais do que cúmplice. Pode ter sido articulador, ou o elo entre Lorena e os financiadores, a parte operacional, a engrenagem que não podia falhar. Fabiana apareceu na sala com uma pasta em mãos. Temos mais. Ela abriu, mostrando prints de registros de visitas do mesmo Edgar Brandão a 3 empresas diferentes nos últimos 6 meses. 2 delas estavam ligadas a grupos de investimentos com histórico de aquisições suspeitas. A terceira era uma associação civil recém-criada, com CNPJ ativo, mas sem atividade econômica visível. Ele transitava entre o comercial e o informal com naturalidade, explicou Fabiana. E isso é típico de operadores. Você acha que ele fugiu ou foi calado? Perguntou Renato. Ainda não sabemos, mas o rastro dele está sendo limpo com eficiência. Isso diz muito sobre quem está por trás. Cássio e Renato foram até uma das sedes do grupo de investimento visitado por Edgar. Usando um pretexto de negócios, Renato solicitou uma reunião com um dos diretores da empresa. A conversa foi breve e fria. Edgar Brandão? Nunca ouvimos esse nome por aqui, disse o executivo sem pestanejar. Tem certeza? Ele esteve registrado como visitante. Entrou na sede no dia 15 de março, sala de reuniões 2B. O executivo forçou um sorriso. Não temos registro disso. Pode ter sido um homônimo. Cássio fez anotações silenciosamente. De volta ao carro, comentou. Eles estão em modo de contenção, e isso confirma tudo. Quando gente desse nível nega algo tão facilmente comprovável, é porque tem muito a perder. Enquanto isso, Aline permanecia no apartamento seguro com uma escolta discreta, lia livros em silêncio, assistia a filmes e perguntava pouco. Mas na noite em que Renato voltou da visita à empresa, ela puxou o assunto durante o jantar. O homem da camisa azul... Ele era o chefe? Renato olhou para ela com cautela. A gente ainda não sabe, mas parece que era alguém importante. Eu lembro que ele falava pouco, mas quando falava ela escutava. A Lorena. Ela tinha medo dele. Por que acha isso? Porque a voz dela mudava, ficava apertada, igual quando a diretora do abrigo gritava e a gente fingia que estava dormindo. Renato assentiu. Aquilo dizia mais do que qualquer laudo. Nos dias seguintes, as investigações sobre Edgar continuaram, mas os rastros estavam se apagando rápido. Uma denúncia anônima levou a PF até uma chácara em Atibaia, onde supostamente ele estaria escondido. Mas ao chegar, encontraram o lugar vazio, com marcas recentes de pneus e restos de refeições frescas. Ele havia saído horas antes. Na parede da casa, um papel rasgado estava grudado com fita. Numa caligrafia tremida, lia-se: ela não devia ter voltado. O recado era claro. A caçada havia mudado de direção. A tela do notebook exibia uma planilha extensa, mas o que mais assustava não era a quantidade de linhas, era a precisão delas. Nomes, datas, valores aproximados, datas de falecimento, vínculos afetivos e, em alguns casos, anotações como relacionamento estável, sem parentes, confiança total. Era uma planilha de controle, como se fosse parte da contabilidade de uma empresa. Renato sentiu um nó no estômago. Isso é real? Murmurou. Cada célula aqui corresponde a um caso encerrado, disse Fabiana Rios, da Polícia Federal, enquanto exibia os documentos extraídos do notebook de um dos investigados preso em São Paulo. Foram cuidadosos, mas subestimaram o armazenamento automático em nuvem. Esqueceram de apagar o histórico da sincronização. Isso aqui é uma sequência de... Ela assentiu. Golpes direcionados, executados com base em alvos escolhidos por perfil emocional e patrimonial. Renato passou os olhos pelos nomes. Alguns ele reconhecia vagamente: empresários de eventos, médicos aposentados, um artista plástico conhecido por suas exposições no sul do país. Todos tinham algo em comum:
Viviam sozinhos, tinham patrimônio significativo e, num dado momento, se envolviam com mulheres jovens, carismáticas e socialmente invisíveis. Eles criavam relacionamentos reais? Perguntou. Reais para a vítima, sim. Para elas, era um papel. Tudo cuidadosamente preparado. Primeiro vinha o afeto, depois a confiança e, por fim, uma tragédia súbita. Os relatos mostram que a maioria faleceu sem deixar testamento formal. E, em muitos casos, as companheiras herdaram automaticamente bens móveis, imóveis e até contas bancárias. Cássio se aproximou. E há algo pior. Ele abriu outra pasta. Fotografias de documentos, mensagens de celular e recibos bancários. Essas mulheres recebiam parte da herança, mas não ficavam com tudo. A maior fatia era repassada a intermediários, pessoas jurídicas sem registro formal, ONGs fantasmas, contas de fachada. Lavagem? Claramente. Eles criaram um sistema de redistribuição de bens e vendiam o acesso. Um milionário solitário, sem herdeiros, virava oportunidade. O perfil dele era analisado, validado e entregue a alguém designado para seduzir, conquistar e depois sumir. Renato sentiu a garganta secar. Era mais do que uma quadrilha. Era uma empresa da enganação. Isso é monstruoso, sussurrou. É metódico, corrigiu Fabiana, e provavelmente ainda está em operação. Mesmo após a prisão de alguns integrantes, há nomes que não conseguimos rastrear. E mais, há possíveis vítimas futuras que ainda nem sabem que estão sendo observadas. Renato desviou os olhos da tela. A frieza daquilo tudo era mais chocante do que qualquer ameaça. E Aline? Ela testemunhou isso? Perguntou. Até onde sabemos, não diretamente, disse Cássio. Mas ela ouviu o plano em andamento e, ao interferir, desorganizou o processo. Ela quebrou a sequência. É por isso que virou alvo. Fabiana complementou. O que ela fez, salvar você, impediu que uma operação inteira fosse concluída. Isso mexeu com muita gente. Enquanto isso, Aline desenhava na sala ao lado. Um papel repleto de rabiscos coloridos, figuras humanas pequenas ao lado de grandes edifícios, uma borboleta solitária no canto inferior. Quando Renato entrou, ela levantou os olhos, percebendo algo no rosto dele. É ruim? Perguntou direta como sempre. Renato se sentou ao lado dela. É difícil de entender, mas você fez a coisa certa. Mesmo quando todo mundo te ignorava, você viu o que era de verdade. Ela não respondeu, apenas voltou ao desenho. Eu só fiz porque ele ia morrer. Eu vi nos olhos dela. Ela não queria mais esperar. Renato ficou em silêncio por alguns segundos. E você? Eu não queria morrer também. Essas palavras ficaram flutuando no ar. À noite, Cássio voltou com novidades. A planilha apontava nomes de possíveis herdeiros que hoje tinham empresas recém-formadas ou projetos sociais registrados após a perda de seus companheiros. Estamos tentando descobrir se essas viúvas sabiam do esquema completo ou se só foram usadas. Algumas podem ter se arrependido? Perguntou Renato. Talvez, mas quem tenta sair de uma estrutura como essa raramente consegue. É por isso que ninguém fala. Todos têm medo. Renato refletiu em silêncio. Aquilo era um ecossistema, não um crime isolado. E se vocês conseguirem parar isso? Vamos precisar de tempo e de provas sólidas. Mas a sua história e a gravação da Aline deram o gatilho. A verdade está ganhando espaço. Cássio fez uma pausa, depois olhou diretamente para Renato. Mas quanto mais perto chegarmos, mais perigoso vai ficar. Renato assentiu. Já não havia mais volta. E, de algum modo, ele sentia que o pior ainda não tinha começado. O celular de Renato vibrou pela terceira vez naquela manhã. Número oculto. Ele já sabia que era mais do mesmo, mas atendeu, impulsivo, esperando que talvez fosse um erro. Não era. A voz era distorcida, metálica, quase programada. Você está cavando a própria cova. Se não quer que a menina desapareça como tantos outros, feche a boca. Renato não respondeu. A ligação caiu logo em seguida.
O silêncio que ficou depois era mais alto do que o próprio aviso. Ele não contou a Aline. Ela ainda dormia. Na noite anterior, tinham assistido a um filme com pipoca e riso tímido. Ele se lembrava da forma como ela encostou o braço no dele no meio da cena final, como se estivesse começando a se permitir confiar. E agora isso. Naquela tarde, enquanto Renato fazia compras básicas no mercado do bairro, sempre com boné e óculos escuros, Aline ficou com a agente de escolta no apartamento. O que parecia uma tarde comum virou um pesadelo rápido. Pouco depois do almoço, Aline começou a reclamar de dor de estômago. Não era incomum, dadas as condições de saúde anteriores, mas dessa vez foi diferente. Ela ficou pálida, suava frio e se encolheu no sofá. A agente chamou Renato imediatamente. Ele largou o carrinho no meio do corredor e correu até em casa. O que aconteceu? Não sei. Comemos a mesma comida de sempre, respondeu a agente. Nada parecia fora do normal. Renato carregou Aline no colo até o carro. Foram direto para uma clínica particular, onde ele exigiu o atendimento imediato. Os exames não detectaram nenhuma substância grave, mas os sintomas foram reais. O médico diagnosticou uma possível reação a algum ingrediente contaminado ou alteração alimentar. Pode ser algo simples, como um tempero vencido, ou algo introduzido intencionalmente em pequena dose, mas não é possível afirmar sem uma análise mais específica, explicou o médico. Renato ficou calado, mas algo dentro dele gritava, não foi coincidência. Aline, já melhor, olhou para ele no banco do carro enquanto voltavam para casa. Foi por minha causa, né? Não, respondeu ele, tentando soar calmo. Não foi por sua causa, foi por causa deles. Mas você está segura, eu juro. Ao chegar, encontrou mais um envelope na portaria. Endereço digitado, sem remetente. Dentro, uma folha de papel impressa com poucas palavras. Última chance. Fale mais uma vez e ela sofre. Cássio chegou minutos depois. Leu o bilhete sem dizer nada, depois respirou fundo. Isso está saindo do controle. Está, concordou Renato. E por isso eu decidi. Não vou mais me esconder. Renato, chega, Cássio. Eles estão confiantes no anonimato, na invisibilidade. A única arma real que temos é a luz. É expor isso, mostrar os rostos, os nomes, os métodos. Se eles querem que eu me cale, então agora é que eu vou falar. Cássio não argumentou. Sabia que havia uma linha invisível que havia sido cruzada. A partir dali, a batalha deixava de ser silenciosa. Na manhã seguinte, Renato entrou ao vivo em um dos programas de maior audiência do país. A emissora, pressionada por semanas de polêmicas e reviravoltas, aceitou o convite de última hora com alarde. A apresentadora abriu a entrevista com uma pergunta direta. Renato, por que agora? Ele respirou fundo. Porque agora ficou claro que silêncio não me protege. Nem a mim, nem a Aline. E que quem está por trás de tudo isso não teme a justiça, mas teme a verdade. E é por isso que eu vim aqui. Ao longo de quase 20 minutos, Renato expôs o que sabia. A tentativa de envenenamento, a gravação, a lista de vítimas anteriores, as movimentações financeiras, os nomes das empresas investigadas. Falou com firmeza, não com fúria, mas com convicção. Tudo foi meticulosamente planejado e por pouco eu não fui mais um nome numa planilha. Só não fui porque uma criança invisível para o resto do mundo decidiu agir. E é por ela que eu estou aqui. As redes sociais explodiram. A tag Renato Fala a Verdade ficou entre os assuntos mais comentados em menos de uma hora. A entrevista foi republicada, recortada, remixada. Páginas de denúncia, jornalistas independentes, influenciadores e até celebridades começaram a se posicionar. Muitos ainda desconfiavam, mas agora a dúvida estava dividida. E a dúvida, naquela guerra, já era uma vitória. Renato saiu do estúdio direto para um carro blindado. Aline o esperava em casa, com o olhar fixo na TV. Você disse meu nome. Você é a razão de tudo isso. Ela abaixou os olhos.
Agora, eles vão vir com mais força. Eu sei. E é por isso que a gente vai lutar com mais verdade ainda. Naquela noite, pela primeira vez, Aline foi até o quarto de Renato. Posso dormir aqui hoje? Claro. Ela se deitou no colchão extra ao lado da cama dele, enrolada num cobertor que cheirava a lavanda. Não pediu história, nem música, nem luz acesa. Só dormiu. E Renato, apesar de tudo, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A entrevista de Renato caiu como uma bomba na opinião pública. Em questão de horas, os vídeos recortados da transmissão já circulavam em todos os aplicativos de mensagens e redes sociais. Pessoas compartilhavam com comentários indignados, emocionados ou simplesmente perplexos. A hashtag Renato Fala a Verdade disparou entre os assuntos mais comentados do país. No Twitter, influenciadores com milhões de seguidores escreviam threads detalhando cada ponto da fala de Renato. Jornais, portais de notícias e programas de televisão reprisavam trechos do depoimento. O rosto dele e o de Aline estavam em todos os cantos. Ainda que discretamente preservado pela equipe jurídica em algumas versões, a imagem da menina começava a comover o país. O que antes era tratado como um caso de possível crime passional ganhava de forma irreversível contornos de escândalo nacional. Renato, em casa, assistia tudo em silêncio. Aline, sentada no tapete com lápis de cor na mão, desenhava borboletas. Cássio caminhava de um lado para o outro, celular colado no ouvido. Já temos 5 novas famílias procurando a polícia, disse ele. Todas com histórias parecidas, relacionamentos rápidos, heranças mal resolvidas, parceiras que sumiram do mapa. 2 das mulheres foram dadas como viajando ao exterior após as mortes. Os nomes batem com o banco da planilha. Renato esfregou o rosto com força. Isso não é uma quadrilha qualquer. Isso é um sistema, um modelo replicado em várias cidades. E mais, está estruturado há anos. Um dos casos é de 2009. Aparentemente já funcionavam desde então com mais cautela. Agora ficaram mais ousados. Aline levantou os olhos do desenho. Eles sempre foram assim. Assim como? Perguntou Renato, com cara boa por fora, mas com veneno por dentro. Renato ficou em silêncio. Cássio também. Era difícil encarar a profundidade daquela frase vinda de uma criança. Na tarde daquele mesmo dia, o interfone tocou. Tem uma senhora aqui, diz que é professora, quer falar sobre a Aline, traz documentos. Renato hesitou por um instante. Em tempos de ameaças constantes, qualquer visita inesperada era tratada com cautela. Mas depois de uma rápida checagem com a equipe de proteção e confirmação de identidade por parte da Polícia Federal, ele autorizou a entrada. Poucos minutos depois, a mulher entrou na sala. Usava um vestido simples, os cabelos brancos bem presos num coque. Trazia nas mãos uma pasta de plástico transparente e um olhar misturado entre alívio e ansiedade. Boa tarde. Sou Helena Cardoso, pedagoga e assistente social. Trabalhei no abrigo onde Aline viveu por quase 2 anos. Tentei adotá-la, mas não consegui. Aline, ao ouvir a voz de Helena, se virou devagar. Por um segundo, seus olhos se estreitaram, como tentando reconhecer algo antigo, meio apagado pela dor e pelo tempo. Mas bastaram 3 passos para que tudo voltasse. Ela correu até a mulher e a abraçou com força, deixando o desenho cair no chão. Tia Helena, minha menina, eu sabia que era você. Helena se ajoelhou, abraçando-a com cuidado. Eu tentei tanto. Renato observava em silêncio. Era como se um pedaço do passado da menina tivesse sido colado de volta, mesmo que por instantes. Ela falou de você algumas vezes, mas nunca com tantos detalhes. Sempre parecia uma lembrança bonita, mas distante, comentou ele. Helena sentou-se, ainda emocionada. Aline foi uma das crianças mais afetivas que já conheci. Mesmo com toda a dor, mesmo tão pequena,
Ela cuidava dos menores. Às vezes, dividia o pão que ganhava com quem chorava à noite. Acredite, eu tentei adotá-la, mas o sistema não deixou. Havia entraves jurídicos, burocracia. Alegaram que minha idade era um fator impeditivo. Ela abriu a pasta. Lá estavam cópias dos documentos do processo arquivado. Aline olhava tudo sem dizer nada. Isso confirma a identidade dela? Perguntou Renato. Confirma. E mais que isso, revela que Aline passou por pelo menos 3 instituições. E que, em uma delas, a que fechou em 2016 por denúncias de maus tratos, algumas crianças simplesmente desapareceram do cadastro. Renato gelou. Desapareceram? Sumiram dos registros. Nomes foram apagados. Alguns alegam erro de digitação, outros reenvio de documentação. Mas ninguém consegue localizar todas as crianças daquela época. Aline é uma sobrevivente e talvez saiba mais do que lembra. Cássio fez anotações discretas. Ela pode ter estado mais próxima desse esquema do que imaginamos. Aline não se manifestou. Estava de novo no tapete, desenhando agora um prédio em chamas. Helena a observava com ternura e preocupação. Ela tem traumas profundos. Pode parecer distante às vezes, mas está sempre escutando. Tudo o que viveu moldou o modo como enxerga o mundo. Nos dias seguintes, o país continuou em ebulição. Outros parentes de vítimas começaram a se manifestar publicamente. Algumas famílias que antes achavam que tinham perdido alguém por causas naturais começaram a revisar os acontecimentos. Em programas de televisão, repórteres levantavam questões que até então haviam sido ignoradas pelas autoridades. Por que tantos homens ricos morreram repentinamente após novos relacionamentos? Onde estão as companheiras que herdaram os bens? Como o sistema jurídico permitiu que tudo isso acontecesse em silêncio? A Procuradoria da República abriu inquérito. O Ministério da Justiça convocou coletiva. A Polícia Federal recebeu reforço de agentes de outra região. E Aline, silenciosamente, tornou-se o símbolo de tudo aquilo. Você entende o que está acontecendo? Perguntou Renato, certa noite, quando ela já estava de pijama. Um monte de gente viu que eu existo, respondeu ela. E como você se sente com isso? Estranho, mas feliz. Eu sempre quis ser notada, mas não desse jeito. Você é forte, Aline. Muito mais do que qualquer adulto que eu conheci. Ela se encolheu, como se não soubesse o que fazer com aquele elogio. Você também, mesmo com medo, falou tudo na televisão. Isso é coisa de gente corajosa. Renato sorriu. Naquela noite ficou claro que a vida deles nunca mais seria a mesma. A verdade não podia mais ser abafada. E o país todo assistia. Renato passou boa parte daquela manhã em silêncio, sentado à mesa com um dossiê aberto à sua frente. As folhas estavam organizadas por data e instituição, todas entregues por Helena e confirmadas pela Rede de Proteção à Infância. Aline havia passado por 5 abrigos diferentes em menos de 4 anos. O primeiro registro era de quando ela tinha apenas 3 anos, retirada de uma casa onde vivia com uma mulher identificada como tia-avó. A justificativa oficial para a separação era negligência grave. No segundo abrigo, ficou pouco tempo, 3 meses, e foi transferida após denúncias de maus tratos. No terceiro, permaneceu 1 ano. Depois, fugiu. Ela pulou um muro de 2 metros, descalça. Relatou uma das anotações. Disse que não queria mais tomar banho gelado com mangueira. Renato fechou os olhos ao ler isso. Não era só abandono, era violência, invisível. Invisível como Aline havia sido. Ela sobreviveu a isso tudo e ainda salvou minha vida, murmurou. No quarto abrigo, Aline viveu 8 meses. Tentou ser adotada, mas o processo não avançou. Foi nesse período que conheceu Helena. No quinto, que funcionava em um prédio precário afastado do centro, ficou apenas 2 semanas. Foi quando desapareceu dos registros oficiais e passou a viver nas ruas.
Nessa época, ela tinha apenas 7 anos. Renato sentiu uma dor silenciosa crescer no peito. Era como se parte da história de Aline estivesse se desenrolando dentro dele também, e ele estivesse atrasado. Tarde demais para impedir o que aconteceu, mas ainda em tempo de fazer alguma diferença. No fim da tarde, ele foi até o quarto dela. A menina estava sentada no chão, com uma pilha de almofadas ao redor. Tinha um livro aberto no colo, mas não lia. Aline, posso falar com você um pouco? Ela levantou os olhos devagar. Concordou com um aceno tímido. Eu estive lendo sobre os lugares onde você morou, os abrigos. Ela não respondeu. Li que você fugiu de 2. Eles batiam na gente e diziam que se contasse ia dormir fora. Renato respirou fundo. Você lembra de muita coisa? Não tudo, mas lembro de algumas vozes, dos cheiros, de um quarto escuro com colchão no chão. E do jeito que alguns adultos olhavam pra gente. Não era pra cuidar. Era como se a gente fosse coisa quebrada. Você não é quebrada. Você é forte. E eu quero cuidar de você. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai cansar de mim? Nunca. Vai me mandar embora? Também não. Então, posso ficar? Renato sentiu o nó na garganta. A forma como ela perguntava mostrava o quanto ainda não acreditava que merecia permanência. Não só pode, como vai. Eu quero adotar você. Ela franziu a testa, como se não tivesse entendido. Tipo, de verdade? De verdade mesmo. Aline mordeu o lábio inferior, lutando para segurar algo que não sabia se era medo ou alívio. Depois de alguns segundos, correu até ele e o abraçou forte. Você promete? Prometo. Mesmo se eu tiver pesadelos? Mesmo se você gritar à noite? Mesmo se eu chorar por nada? Mesmo assim, ela encostou o rosto no peito dele. Ficaram ali por um tempo sem pressa, como se o mundo lá fora tivesse finalmente desacelerado. Mais tarde, Renato ligou para Cássio. Eu vou começar o processo legal de adoção. Não posso mais esperar. Ela é minha filha, mesmo que o papel ainda diga outra coisa. Cássio aprovou com um tom firme. É a coisa certa, mas prepare-se. Vai ser um processo longo, cheio de burocracias, ainda mais com toda a exposição da imprensa. Eu espero, já esperei por tanta coisa, isso eu posso enfrentar. Naquela noite, Aline dormiu com um sorriso leve no rosto. E Renato, mesmo sob o peso de tudo que enfrentavam, sentiu-se pela primeira vez em muito tempo em paz. O clima já não era o mesmo desde a entrevista. A comoção, os abraços nas ruas, as mensagens de apoio, tudo ainda existia. Mas agora havia algo mais. Algo silencioso e cortante. Uma expectativa tensa no ar, como o momento exato em que um trovão precede a tempestade. Renato acordava mais cedo, dormia menos, olhava 2 vezes antes de sair. Tinha aprendido a decifrar silêncios e a confiar nos próprios instintos. E naquela segunda-feira, algo não parecia certo. O telefone tocou pouco depois das 9. Preso, informou Cássio, direto. Um dos envolvidos, identificado como contador da ONG de fachada que recebia parte das heranças. Foi localizado em Campinas. Renato endireitou a postura. Isso é bom, não é? Em tese, sim. Mas ele não vai falar. Foi encontrado desacordado na cela horas depois. Tentaram reanimar, mas sem sucesso. Você está dizendo que... Estou dizendo que alguém o silenciou antes que ele pudesse falar. E a única certeza é que a rede ainda está ativa. Eles ainda estão jogando. A notícia caiu como um balde de água gelada. Renato desligou sem dizer mais nada. Sentou-se no sofá e ficou olhando para Aline, que assistia a um desenho alheia à notícia. Ela ria baixinho, distraída. Por um momento, ele desejou congelar aquele instante, segurá-lo entre os dedos como se fosse vidro fino. Mas sabia que do lado de fora o mundo era pedra. Naquela tarde, Renato saiu com Cássio para uma reunião com os advogados. O carro que os levava parou no sinal de uma rua movimentada quando um motociclista se aproximou pela lateral. Nada fora do comum.
até que o rapaz ao lado abaixou o vidro e notou o gesto sutil do piloto, como quem procura algo na cintura da jaqueta. "Fecha o vidro!" gritou Cássio. O motorista reagiu rápido. O motoqueiro deu meia volta e sumiu entre os carros, mas não sem antes lançar um olhar seco e direto na direção de Renato. Chegaram ao prédio sob escolta reforçada. 2 viaturas foram deslocadas para monitorar os arredores. E naquela noite, a decisão veio. Aline precisaria ser realocada. "É por tempo indeterminado", disse Cássio. "Não é o que a gente queria, mas agora é necessário. Os últimos movimentos mostram que eles estão dispostos a tudo. Estão acuados. Isso os torna mais perigosos." Renato estava na varanda quando recebeu a notícia. Olhava para a cidade, as luzes piscando como se nada estivesse errado. Onde ela vai ficar? Em um endereço protegido. Assistência social com escolta. Não será um abrigo, mas também não será com você. Por hora. Renato não respondeu. Entrou no apartamento, caminhou até o quarto da menina e se sentou ao lado dela. "Aline, preciso conversar com você." Ela o olhou com olhos atentos. Não parecia assustada, apenas curiosa. "Eu vou ter que ir embora por um tempo, mas não é castigo, nem fuga, é para te manter segura. Vai ser como antes?" "Não, dessa vez é diferente. Você não vai estar sozinha e ninguém vai te machucar. Promete que vem me ver sempre que puder. E vamos ficar mandando mensagens, vídeos, o que você quiser." Ela ficou em silêncio. Pegou um lápis e desenhou um círculo com 2 figuras dentro. Uma delas usava terno, a outra, uma trança longa. "A gente volta para esse desenho depois?" perguntou. "Voltamos, sim." No dia seguinte, ela foi levada em um carro discreto, acompanhada por 2 agentes. Antes de entrar, abraçou Renato com força, sem dizer nada. Apenas apertou o braço dele com tanta intensidade que ele sentiu o gesto por minutos depois. A ausência dela transformou a casa. O vazio era literal. Os desenhos na parede, os brinquedos no canto da sala, o som do desenho que não passava mais. Renato passou a andar pelos cômodos como quem busca algo que esqueceu, mesmo sem saber o quê. O Cássio apareceu à noite. "Eles vão tentar mais. Eu sei, mas cada passo deles nos ajuda a mapear a rede. O cerco está fechando, mas vai custar caro." Renato olhou para a xícara em sua mão. Estava vazia, mas ele a segurava como se tivesse algo dentro. "Eles acham que o medo me para, mas é por causa do medo que eu continuo." Do lado de fora, a cidade seguia como sempre. Mas para Renato, o mundo nunca mais seria o mesmo. Naquela manhã, o céu nublado parecia refletir o estado de espírito de Renato. As nuvens carregadas sobre São Paulo cobriam a cidade com uma luz pálida, quase opaca. Ele tomava café em silêncio, enquanto lia as notícias no tablet. Os sites de grande circulação já falavam abertamente sobre o que antes era apenas sugerido. A rede por trás dos assassinatos envolvia nomes grandes, muito grandes. O telefone tocou. "Cássio, está em casa?" "Sim. Aconteceu algo? Vazaram documentos. E tem coisa pesada. Quero te mostrar pessoalmente." Meia hora depois, sentados frente a frente com a mesa repleta de papéis digitalizados, prints e relatórios, Cássio explicou. "A gente sabia que era mais do que crime passional, mais do que golpistas oportunistas, mas agora temos nomes e provas." Renato observou atentamente os documentos. Entre os nomes estavam o de um político influente, deputado federal, ex-secretário de Segurança Pública, e o de um juiz aposentado do Tribunal de Justiça, com histórico de decisões polêmicas em casos de herança e curatelas. Esses 2 não apenas sabiam, eles operacionalizavam parte da coisa, explicou Cássio. O político facilitava processos de liberação de bens em cartórios usando influência direta. O juiz, ele assinava decisões que liberavam os valores para as falsas viúvas, sem muita verificação.
Renato passou os dedos pelos papéis. Em um deles, um e-mail entre dois advogados citava: "O esquema do magistrado está pronto, com datas e valores referentes a um homem falecido meses antes, nome que ele reconheceu. Estava na lista dos alvos anteriores, 100 herdeiros diretos. Então, Lorena, ela não era o topo? Não, ela era só uma peça, carismática, envolvente, treinada para manipular, como outras. Substituível." Renato recostou na cadeira. Aquilo mexia com a base de tudo o que ele havia tentado processar até então. Descobrir que a mulher que quase tirou sua vida era apenas um elo em uma corrente maior não trazia alívio, trazia vertigem. E como esses documentos surgiram? Uma denúncia anônima, mas confiável. Veio com dados verificados e cruzamentos que a PF já vinha mapeando. Renato virou uma página. Um extrato bancário mostrava depósitos repetidos numa conta no exterior, ligados a uma fundação de fachada. Os valores vinham, curiosamente, logo após a morte de vítimas conhecidas. O padrão se repetia: morte, herança liberada, doação internacional. Tudo tão meticuloso, quase perfeito. Mas agora que mexemos no centro do tabuleiro, o jogo mudou. Eles vão tentar encobrir, e rápido. Renato guardou silêncio por alguns segundos. Depois, ergueu o olhar. A gente tem que expor isso. De novo, com mais força. Já estamos articulando com veículos sérios, mas é preciso cautela. Ninguém mexe com figuras desse calibre sem consequências. Renato assentiu. Ele já sabia disso. O atentado recente, a transferência de Aline, o silêncio imposto a quem se aproximava demais. Tudo era reflexo de um sistema que não queria ser visto. Mais tarde, sozinho, ele voltou a rever os arquivos. Encontrou uma carta de recomendação assinada pelo juiz aposentado, uma justificativa para acelerar o processo de transferência de bens de uma vítima morta em 2018. O nome do herdeiro? Uma mulher que desapareceu meses depois. Cada página era um novo peso, mas também uma nova peça do quebra-cabeça. Ao final da noite, enquanto observava a luz do corredor acesa por costume, Aline deixava assim quando dormia lá, Renato sentiu o peso da missão. Não era mais sobre limpar seu nome. Era sobre desmontar algo que se alimentava do descaso, da ganância e do silêncio institucional. E ele não pretendia mais calar. A caneta tremia na mão de Renato. Ele já havia assinado centenas de contratos ao longo da vida, negócios milionários, parcerias, fusões, mas nenhuma assinatura pesava como aquela. Com o rosto sério e olhos atentos, o juiz de infância olhava para os documentos que acabara de rubricar. A guarda provisória está concedida. Aline será mantida sob tutela de Renato Mendes até a conclusão do processo de adoção definitiva. Reforço que, por se tratar de um caso sensível, as visitas e exposições devem ser controladas. Renato apenas assentiu. Ao lado dele, a assistente social sorriu, como se soubesse que aquele era um passo importante, mas apenas o início de uma longa travessia. Na saída do fórum, Aline apertou a mão de Renato. Eles não disseram nada. Só caminharam até o carro, como quem sente que algo finalmente começa a se alinhar. O país estava em compasso de espera. As denúncias explodiram em sequência. Jornais estampavam manchetes diárias com novos nomes envolvidos, números atualizados de fortunas desviadas e esquemas detalhados. A sensação de que ninguém estava imune tomava conta da população. E então veio o anúncio. O julgamento começaria. A ação penal que envolvia os primeiros réus, 4 no total, incluindo um ex-diretor de cartório, uma suposta viúva beneficiada por 3 heranças, um advogado e um ex-funcionário da fundação investigada, seria transmitida ao vivo. A audiência aconteceria em Brasília, num tribunal federal adaptado para receber a imprensa. As emissoras preparavam equipes especiais. Os sites abriram sessões dedicadas ao caso das heranças, como passou a ser chamado. Renato e Aline foram chamados como testemunhas,
A decisão causou apreensão, mas a defesa não se opôs. A fala da menina, segundo a promotoria, era essencial para confirmar pontos da denúncia e estabelecer o elo entre os golpistas e os casos anteriores. Dias antes do depoimento, Renato sentou-se com Aline na sala. Você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Pode ser difícil. Vão ter muitas pessoas assistindo. Eu não vou olhar para ninguém. Vou contar como se fosse para você. Ele segurou sua mão. Se em algum momento quiser parar, você pode. Não precisa provar nada a ninguém. Mas eu quero. Quero que eles vejam, que ouçam, que saibam que eu lembro. Na manhã do depoimento, Aline usava um vestido azul claro e um casaco cinza. Os cabelos estavam presos num rabo de cavalo alto e os olhos, apesar do nervosismo, mostravam uma firmeza surpreendente. A sala estava cheia. Câmeras nos cantos, jornalistas atrás de barreiras, promotores, advogados e réus enfileirados. Renato sentou-se no fundo, ao lado da equipe de apoio. Manteve os olhos nela o tempo todo. Quando chamaram seu nome, Aline caminhou com passos lentos até a cadeira de testemunha. O juiz fez perguntas simples no início. Nome completo, idade, onde morava. E então, com cuidado, pediu que contasse o que viu naquela tarde na cafeteria. Eu estava lá fora, vendendo balas, mas eu tinha fome, estava cansada. Então fiquei perto da porta, que estava entreaberta. Ela contou com detalhes surpreendentes. A conversa entre Lorena e o homem de camisa azul, o tom da voz, a palavra dose, a menção a um último café. Ela disse que não dava mais para esperar, que ele confiava nela e por isso era mais fácil. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o som do ar-condicionado. E por que você avisou o homem? Porque eu vi a xícara sendo trocada. E vi ela sorrindo, mas sem os olhos sorrirem. Era um sorriso de quem ia fazer algo ruim. O promotor pediu que explicasse como havia gravado a conversa. Eline contou sobre o celular velho que usava para ouvir músicas com gravador embutido. Eu só queria guardar. Achei que ninguém ia acreditar em mim. Quando terminou, o juiz a agradeceu. E mesmo sem ser necessário, ela acrescentou: eu também fugi de lugares ruins, dormi na rua, mas ninguém nunca me olhava. Até ele, até o Renato. E agora eu quero que olhem. Mas não para mim, para todos que ainda estão invisíveis. O impacto foi imediato. Alguns membros da plateia choraram. Jornalistas postaram trechos do depoimento em tempo real. Os vídeos explodiram minutos depois nas redes. Renato, ao vê-la sair da sala, se ajoelhou para abraçá-la. Você foi corajosa demais. Eu disse que ia falar como se fosse para você. Naquela noite, os noticiários abriram com o depoimento de Aline. Não houve âncoras frios, nem análises estatísticas. Apenas a imagem de uma menina franzina, dizendo com voz firme o que tantos adultos evitaram por tanto tempo. E assim a busca por justiça ganhou uma nova força. A audiência final foi marcada para uma quinta-feira nublada. O tribunal estava mais silencioso do que nunca. O julgamento, transmitido ao vivo, havia se tornado um marco jurídico e social. Já não era apenas sobre heranças desviadas, era sobre o valor da vida humana esquecida, da infância invisível, da corrupção com rosto e nome. Renato assistia do mesmo banco de sempre, agora mais próximo dos advogados. Aline não compareceria naquele dia. Por recomendação da equipe de psicólogos, ela assistiria de casa, cercada de segurança e sob acompanhamento. Ainda assim, ela havia deixado um bilhete sobre a mesa antes de sair para a escola. Espero que a justiça saiba escutar. O juiz entrou na sala. Os jurados estavam alinhados, olhos firmes. O promotor ajeitou os papéis. Os réus, pela primeira vez, pareciam menores do que nunca. O advogado de defesa, com voz contida, tentou pedir a palavra, mas foi interrompido. O juiz começou a leitura.
Após análise minuciosa das provas apresentadas, incluindo escutas ambientais, testemunhos de vítimas, documentos bancários e relatos complementares da Polícia Federal, este tribunal declara, por unanimidade, os réus culpados pelos crimes de associação criminosa, estelionato qualificado, falsidade ideológica e corrupção ativa. Uma pausa. A pena será cumprida em regime fechado, com início imediato. A sala ficou muda. Os olhos de Renato se fecharam. Não por alívio, mas por exaustão. Era o fim de um ciclo, mas também o início de outro. Os flashes começaram logo depois. A imprensa invadiu as saídas do tribunal. Manchetes saltavam nos celulares. Justiça é feita no caso das heranças envenenadas. Menina que salvou o empresário comove o país e leva criminosos à condenação. Aline, a voz que derrubou um império silencioso. No carro, a caminho de casa, Renato segurava o celular com as mãos trêmulas. Mensagens não paravam de chegar. Pessoas queriam entrevistas, entidades ofereciam prêmios, ONGs buscavam parcerias, mas nada tocava Renato mais do que uma imagem que começou a circular nas redes. Um desenho de Aline, feito à mão, com ela e ele diante de uma casa colorida e cheia de janelas. No alto, o título, Lugar onde ninguém some. Naquela noite, ele entrou no quarto dela e a encontrou dormindo com a blusa do uniforme da escola. Havia migalhas de biscoito sobre o lençol, e um dos cadernos abertos mostrava uma redação em letras tortas. Se eu pudesse mudar o mundo, faria com que ninguém dormisse sem ser visto. Renato sentou-se ao lado da cama. Passou a mão no cabelo dela devagar. Na manhã seguinte, ele convocou uma coletiva. Em frente a dezenas de jornalistas, fez um breve discurso. Aline me salvou 2 vezes. Na primeira, me impediu de morrer. Na segunda, me ensinou a viver. A partir de hoje nasce a Fundação Aline Mendes, uma iniciativa dedicada a proteger crianças em situação de rua, órfãos esquecidos pelo sistema e meninas e meninos que ainda vivem com medo de ser esquecidos. Não é caridade, é responsabilidade. O anúncio tomou as redes. A repercussão foi imediata. Empresários ofereceram apoio, universidades propuseram bolsas, voluntários começaram a se inscrever antes mesmo da abertura oficial. Nos bastidores, a PF confirmava que parte da rede ainda estava foragida. 2 nomes importantes haviam desaparecido. As investigações continuavam, mas agora, com apoio público, visibilidade e uma nova geração de olhos atentos. Renato sabia que os riscos não haviam desaparecido, mas também sabia que havia uma missão mais forte que o medo: impedir que outra criança como Aline passasse pelos mesmos horrores. Na varanda de casa, naquela noite, ele observou a cidade com outro olhar. E dentro dela, a promessa silenciosa de que nenhuma voz seria mais abafada. O prédio era o mesmo, mas parecia outro. Na esquina de uma rua arborizada e movimentada, onde antes funcionava uma cafeteria sofisticada, frequentada por executivos e socialites, agora se erguia um novo espaço com uma proposta diferente, viva, colorida, aberta. As paredes externas haviam sido pintadas com murais feitos por jovens artistas da periferia. No maior deles, uma menina segurava uma xícara onde brotava uma árvore. No topo, os dizeres: de onde nasce o cuidado, cresce o futuro. Renato observava a movimentação com olhos atentos. Trabalhadores carregavam caixas, eletricistas faziam ajustes nas luminárias, voluntários montavam os últimos móveis no salão principal. Do lado de fora, um letreiro novo era erguido: Casa Aline. O local não seria apenas um abrigo, nem só um café. Seria um centro de cultura, acolhimento e formação. Parte da receita viria de um pequeno bistrô-escola no piso inferior, onde adolescentes aprenderiam gastronomia com chefes convidados. O segundo andar seria espaço de oficinas de teatro, informática e reforço escolar.
E o sótão, antes abandonado, se tornaria um espaço de escuta psicológica e acolhimento familiar. Parece sonho, né? Comentou Aline ao lado de Renato, vestindo uma camiseta com o logo da fundação. Parece, mas é bem real, e você ajudou a fazer tudo isso acontecer. Eu só dei uma ideia. Você que fez tudo. Nada disso. Você foi a primeira a acreditar que podia ser diferente, e isso muda tudo. Eles riram e voltaram para dentro. Era o dia da inauguração. Horas depois, a rua estava cheia. Famílias, crianças, vizinhos curiosos, artistas e educadores lotavam a calçada. O som de tambores ecoava enquanto um grupo de jovens capoeiristas se apresentava. Um palco improvisado havia sido montado, com um microfone para as falas de abertura. Balões coloridos flutuavam nas laterais e barracas de papel reciclado serviam lanches preparados pelos primeiros alunos do curso de gastronomia. Renato subiu ao palco e ajeitou o microfone. Há 2 anos, neste mesmo lugar, eu quase perdi a vida. E ganhei uma filha. Fez uma pausa curta, engolindo a emoção. Hoje, a gente abre as portas, não de um negócio, mas de uma promessa. De que nenhuma criança precise mais gritar para ser ouvida. De que nenhum talento seja desperdiçado por falta de oportunidade. Bem-vindos à Casa Aline. Aplausos calorosos preencheram o ar. Aline foi chamada ao palco. Usava um tênis branco e uma tiara com estrelas. Pegou o microfone com as 2 mãos e respirou fundo. Quando eu dormia na rua, eu olhava para os prédios e pensava: como é que alguém constrói uma casa tão grande e não vê que tem criança passando fome do lado de fora? Seus olhos brilharam. Agora, tem uma casa para quem quiser entrar. E ninguém vai ser ignorado aqui. A multidão aplaudiu de pé. Algumas pessoas choravam. A inauguração seguiu com música ao vivo, leitura de poesias por jovens da comunidade, distribuição de brinquedos e a primeira turma oficial inscrita para as oficinas. À noite, quando os portões se fecharam e os últimos abraços foram dados, Renato e Aline ficaram sozinhos por alguns minutos no salão. Você acha que a gente consegue mesmo manter tudo isso funcionando? Perguntou ela, olhando as luzes penduradas. Não sozinho, mas com gente boa dá sim. E mesmo que não seja perfeito, é melhor do que fingir que nada precisa mudar. Posso dormir aqui uma noite? Só para saber como é viver numa casa que eu vi nascer? Renato sorriu. Pode. Vamos trazer colchões, fazer um acampamento aqui. E amanhã, café com bolo para todo mundo. Ela se jogou numa das almofadas do chão e esticou os braços. Acho que é isso, né? Quando a gente encontra um lugar onde pode ser quem é, a gente chama de lar. Renato olhou para ela e depois para o espaço ao redor. Ali, naquele antigo café onde a morte quase o alcançou, agora morava algo novo, algo cheio de vida. Ele se sentou ao lado da filha e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio era leve. O Fórum de Justiça da Infância e Juventude estava decorado com flores simples, nada exuberante, mas tudo carregado de intenção. Na sala reservada para cerimônias especiais, o juiz abriu o processo com uma caneta prateada e um sorriso no rosto. Senhor Renato Mendes, a partir de agora, a menor Aline Souza passa a ser oficialmente registrada como sua filha. O sobrenome, se desejar, pode ser incluído. Aline olhou para ele. Pode ser Mendes de verdade? Contudo, Renato sorriu. Contudo, Mendes completa. O juiz assentiu e finalizou a assinatura. O ato era legal, irrevogável. Mas para Renato e Aline não era só papel. Era o fim de uma espera e o começo de uma história escrita com novos traços. Na saída, um grupo de crianças da fundação os esperava com cartazes. Bem-vinda à sua família, Aline. Hoje começa uma nova vida, mais amor para todos. Ela correu entre eles com um sorriso que não cabia no rosto. Dias depois, a Fundação Aline Mendes se preparava para um marco.
Seria inaugurado o primeiro abrigo infantil 100% custeado pela instituição, com estrutura digna, educadores em tempo integral, psicólogos, áreas verdes, quartos individuais e principalmente um ambiente pensado para curar, e não apenas abrigar. E coube a Aline a missão de entregar, simbolicamente, a primeira chave. O pátio estava lotado. Crianças sentadas em almofadas coloridas. Jornalistas com câmeras discretas, voluntários, educadores, apoiadores. E, no centro, uma pequena estrutura de palco com microfone. Aline subiu os degraus devagar. Usava um vestido branco com tênis colorido, o cabelo preso com laço azul. Na mão, uma pequena caixa de madeira. Eu queria dizer um monte de coisa, mas meu coração está apertado demais para isso tudo virar palavra. Então só vou dizer que essa chave aqui, ela levantou a caixa, não é de um lugar para dormir, é de um lugar para acordar para uma vida nova, igual eu acordei. A multidão aplaudiu de pé. Ela desceu e entregou a chave ao primeiro menino acolhido pela fundação. Tinha 6 anos e olhos assustados, como os dela tempos atrás. Renato, de longe, observava tudo com os olhos marejados. Ao lado dele, Helena, a antiga professora, sorria com ternura. Ela é uma revolução pequena, comentou. É mesmo, e me ensinou mais do que qualquer universidade, qualquer negócio, qualquer prêmio. Naquela noite, pai e filha subiram juntos até o topo de um prédio próximo ao abrigo. Era um mirante antigo, desativado, mas ainda seguro. De lá se via a cidade inteira, os prédios, os faróis, as buzinas distantes, os telhados dormindo em silêncio. Aline se sentou na mureta de segurança, os pés balançando no ar. Foi ali que tudo começou. Apontou para o prédio da antiga cafeteria. E é aqui que tudo continua. Você tem medo do futuro? Renato pensou por um instante. Às vezes. Mas agora menos. Porque não tô mais sozinho. Ela deitou a cabeça no ombro dele. Eu também não tô. Ficaram ali em silêncio por um tempo, até que Aline tirou algo do bolso. Era um guardanapo velho, dobrado com cuidado. Nele, um desenho antigo. 2 figuras de mãos dadas em frente a uma casa. Eu fiz isso quando ainda morava na rua. Era o que eu queria. Agora eu posso desenhar de novo, com cores novas. Renato segurou o papel. Vamos enquadrar isso. Vai ser o símbolo da nossa história. Uma história que começou com uma xícara e terminou com uma chave. Lá embaixo, as luzes da cidade piscavam. E no alto daquele prédio, pai e filha, juntos, respiravam o ar de um mundo que, enfim, parecia possível. Uma história que começou com veneno e terminou com esperança. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Até a próxima!